Fala, meu povo! O assunto hoje é o aquecimento global. É um assunto muito denso, muito complexo. Eu vou tentar aqui num vídeo curto, pelo menos, levantar o que de mais importante as pessoas precisam saber. Primeira coisa, quando a gente fala de aquecimento global, uma coisa que sempre vem na nossa mente é o efeito estufa, que é um grande injustiçado, né? Muita gente acredita que efeito estufa é uma coisa ruim, e não é. O efeito estufa é um fenômeno da natureza, né? Não fomos nós que criamos o efeito estufa. Todo planeta que tem atmosfera também tem efeito estufa. Um grande exemplo disso é Vênus. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol e é o mais quente. Por quê? Porque tem um efeito estufa tão grande que represa o calor e ele fica mais quente do que Mercúrio. Então, o efeito estufa não é causado pelos humanos e, muito pelo contrário, ele é um fenômeno que prende parte do calor que chega aqui para nós e mantém o planeta um pouco mais aquecido para que a vida seja tão diversa como ela é. Então, sem o efeito estufa, aí os números variam de estudos para estudos, mas acreditam que o planeta seria de 20 a 30 graus mais frio. Então seria um planeta realmente bem mais complicado de viver, né? Fazendo uma conta rápida aqui, né? É claro que tem outras variáveis, mas imagine um dia que tiver 20 graus, na verdade seria menos 10, né? Principalmente no inverno e durante as madrugadas. Então o efeito estufa mantém o planeta mais quentinho e ele é super benéfico para nós. O problema é que o ser humano ele vem agravando o efeito estufa. Aí é uma outra história, né? Nós, como sempre, modificamos a natureza, pegamos algo que é perfeito para nós e para a maioria dos seres e transformamos em algo problemático. E por que tem esse nome? Porque acontece no planeta Terra algo muito parecido com o que acontece em uma estufa. São aquelas construções de vidro, geralmente erguidas em locais frios, para que você possa cultivar plantas lá dentro em um clima um pouco mais quentinho. Então, como é que funciona uma estufa? Então, ela recebe a radiação solar em ondas curtas, e as ondas curtas, até pelo nome, né, sem querer aqui entrar muito aí na física, de comprimento de ondas, até pelo nome ela tem facilidade de penetrar tanto na nossa atmosfera quanto no vidro que protege a estufa. Então, a radiação solar entra com facilidade, né? Assim como a maior parte dela também penetra a nossa atmosfera. Tudo que é bombardeado pela radiação solar esquenta, e o calor emitido pelo piso da estufa ou pela superfície da Terra, ele tem um comprimento de onda diferente. São ondas longas, e as ondas longas elas têm dificuldade de passar pelo vidro, de sair da estufa, assim como também tem dificuldade de passar pela nossa atmosfera e ir para o espaço. Os gases do efeito estufa, eles funcionam como vidro de uma estufa, né? Refletindo de volta esse calor. Então é só você pensar no automóvel, né? Para um automóvel em um dia ensolarado, em um lugar aberto, você vai perceber que a radiação solar vai entrar dentro dele e o calor vai ter dificuldade de sair lá de dentro. Então, quando você abre a porta, né, você toma aquele susto, tamanha a quantidade de calor que ficou retido, preso lá dentro do automóvel, porque o vidro impede a saída daquele calor. Tem estudos que dizem que o automóvel pode chegar a 50, 60 graus exposto ao sol. Então, onde que está a nossa conexão com o problema? Nós estamos ampliando drasticamente, né, a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. 3 deles são os principais. O CO2, né, que é o dióxido de carbono, que é emitido pela queima de combustíveis fósseis. Acho que não precisa nem de falar, né, o quanto que nós queimamos combustíveis, né, petróleo, gás natural, diesel nas indústrias, nos automóveis, né, uma coisa impressionante. Desde a Revolução Industrial, a quantidade
dióxido de carbono na atmosfera cresceu brutalmente, né? As próprias queimadas também emitem dióxido de carbono, e aí o Brasil, infelizmente, lidera essa lista aí. E, além do que, as plantas que poderiam absorver carbono da atmosfera, se você queimá-las, elas não só emitem o poluente, como também deixam de sequestrar o carbono, então é um duplo problema. Um segundo gás é o metano, ele é gerado pela decomposição de matéria orgânica em ambientes sem oxigênio, por exemplo, a digestão nossa e dos animais. E aí o aluno pergunta, professor, mas quer dizer que o pum do boi, da vaca, da ovelha, ele é o responsável pelo aquecimento global? Bom, parece pouco, né? Mas, por exemplo, o Brasil tem um gado para cada um habitante. Então, a nossa pecuária brasileira e mundial, ela é uma coisa gigantesca, né? Lembrando que é um animal que pesa 300, 400, 500 quilos, come o dia inteiro. Então, a produção de metano desses animais realmente é responsável pelo aquecimento global, pelo menos por uma parte deles. Lembrando que não são só bois e vacas, né? Temos porcos, temos ovelhas, enfim. A pecuária, ela é gigantesca, né? Principalmente em países como o Brasil. E os próprios aterros sanitários, né? A quantidade de lixo que nós geramos, também emitem metano. O próprio descongelamento de solos, né? Como o permafrost, também libera o metano que estava preso ali no gelo do subsolo. Enfim, e por último, o próprio vapor d'água, ele também é um gás estufa, então imagina o perigo, né? O próprio aquecimento global, ele faz aumentar a evaporação da água, que causa o próprio aquecimento global. Então é muito perigoso, que é um ciclo vicioso que podemos estar entrando. O planeta já aqueceu aí algo próximo a 1 grau, o que para determinadas regiões é catastrófico, né? 1 grau no nosso organismo, que é algo muito menor do que o planeta, ele é a diferença entre você estar com febre ou não. Então, 1 grau inserido num clima que é todo multidisciplinar, né, e interdependente, você realmente causa transtornos de uma magnitude muito grande. E aí, existem alguns cientistas, cada vez menos, né? O número hoje é praticamente ínfimo, né? Que discordam da nossa culpa no aquecimento global, porque o planeta já foi mais quente, já foi mais frio, e realmente isso já aconteceu, mas o nosso aquecimento global de hoje está intimamente ligado à revolução industrial, à quantidade de CO2 que nós emitimos, né? O metano, ele é um gás até mais potente em termos de estufa do que o CO2, mas a quantidade de CO2 na atmosfera é muito maior. Então o CO2, ele é provavelmente o principal vilão, e o ser humano contribui demais com isso aí. E existem alguns países, né, como, não países, mas governos, né, como o governo americano, o governo brasileiro, que tendem, o governo atual do Brasil, né, que tendem a dizer que o aquecimento global ou não é culpa nossa, ou nem existe, que é uma criação é a mídia, né, não sei de quem, é coisa impressionante, né, a luta contra a ciência. Ô gente, pensa um pouquinho, tem que pensar, pensa um pouquinho, né, governos que poluem, como o americano, é claro, que vão ser contrários ao aquecimento global. Governo igual o brasileiro, que não tem nenhuma política ambiental, nenhuma política de repressão ao desmatamento, é claro que é mais cômodo, né, você refutar o aquecimento global. É só usar a inteligência que você entende porque determinados grupos indicam que o aquecimento global não existe, sendo que 99,9% da ciência não é que acredita, né? Afirma matematicamente que o aquecimento global está posto aí. Bom, por fim, vamos falar aqui das consequências, né? Então, o aquecimento global, ele já vem derretendo gelo pelo mundo afora.
aquelas imagens de antes e depois, né, como era a região antes e como ela é hoje, isso aí são várias e várias. Se você pesquisar no Google, né, descongelamento antes e depois, aquecimento global antes e depois, global warming, né, before, after, você vai ver inúmeras paisagens que antes eram repletas de gelo e hoje não são mais. Então o próprio Ártico vem diminuindo, né, o seu gelo drasticamente e naturalmente esse gelo corre para o mar, no caso da Antártida, no caso das montanhas. O Ártico, ele já é um gelo que já está com seu peso em cima do oceano, mas a Antártida não. A Antártida é gelo em cima de terra firme. Os gelos das montanhas também. E esse gelo escorre para o mar e eleva os níveis dos oceanos, que já subiram alguns centímetros. Mas se nada for feito, tanto o planeta pode aquecer mais 2 ou 3 graus até o fim do século, como o nível dos oceanos, né, pode subir aí 1 metro. E para quem imagina que 1 metro é pouco, 1 metro causaria inundações de praticamente todas as cidades litorâneas, né? Todas. Claro que a cidade não vai ficar submersa, mas várias regiões de várias cidades vão ter problemas, né? Obras vão ter que ser feitas de contenção, dinheiro vai ter que ser gasto e vai ser um prejuízo enorme nas próximas décadas. Todas as praias correm riscos, enfim, fora que o aquecimento global ele vem modificando tudo que nós conhecemos em termos climáticos. Então aqueles índices, né, de chuva que todo mundo sempre fala, Belo Horizonte chove tanto por ano, né, janeiro chove tanto, fevereiro chove tanto, aquilo ali você pode esquecer. O clima está ficando descontrolado, então não é que vai chover mais ou chover menos. Em determinados locais vão chover muitos mais milímetros, né? Em outros locais vamos ter desertificações, então é uma coisa incontrolável. Os furacões do Caribe, por exemplo, estão batendo recordes, outros locais os desertos estão aumentando de tamanho, então é uma coisa que nós ainda não sabemos as reais consequências. Demorou, galera? Então espero ter ajudado aí mais um tema tão polêmico. Abraço do Clevinho!